o gemido da natureza estes últimos dias. A força das águas levando casas, carros, árvores, contêineres, invadindo estruturas. E o incrível, a natureza não tem religião. Ela invade a igreja católica e a evangélica, o centro espírita e o centro de candomblé. Todos são inundados pela mesma onda. A casa de quem crer em Deus foi inundada, e a casa de quem não crer, de igual modo. Estão desabrigados, ou pelo menos sem a sua casa, ricos e pobres, doutores e analfabetos. A natureza está gemendo quando ela declara que não há limite para a sua força e que ninguém pode contê-la. Não há estratégia política, não há plano governamental, não há ideia de meio ambiente, não bastam discursos, ideias e ideologias. Ela geme e ninguém pode ignorar o seu gemido. É preciso compreender que quando o homem pecou no Éden, ele não foi o único que sofreu o dano do seu próprio pecado. Toda a natureza padece com a ignomínia do homem. O apóstolo Paulo diz aos Romanos, no capítulo de número 8, versículo de número 22, que toda a criação conjuntamente geme e está com dores de parto, aguardando o dia da redenção. Ou seja, também a terra aguarda o dia em que ela será redimida e haverá novo céu e nova terra. Podemos sim reclamar, queixar, atribuir. Podemos sim dizer, é sinal do fim dos tempos. Podemos dizer, é porque o homem poluiu, é porque emitimos gases poluentes para a nossa atmosfera. Mas o fato é que a natureza está gemendo, e esse gemido está ecoando rumo ao Criador. No profeta Jeremias, capítulo de número 12, versículo de número 4, o profeta diz: até quando gemerá a terra e se secará toda a erva do campo, por causa da maldade dos homens que nela habitam? Perecem os animais e as aves, porquanto dizem: Deus não verá o nosso fim. A natureza geme por causa da blasfêmia do homem. A natureza geme por causa da maldade dos homens. A natureza geme por causa do derramamento de sangue. Ou será que pensamos que cada sangue derramado na terra não será cobrado de nós? Cada criança violada, machucada, sofrida, a natureza está criando relatório e ela vai gemer. A natureza geme por causa da idolatria, por causa da corrupção.
Jeremias capítulo de número 12, versículo de número 11 diz assim: colocaram-na em desolação e ela clama até mim, diz o Senhor, na sua desolação. Toda a terra está desolada, porquanto não há ninguém que leve isto a sério. Sabe o que é trágico? Tão logo passe o efeito das chuvas, tão logo as ruas estejam lavadas e limpas, tão logo as casas estejam reconstruídas e mobiliadas, ninguém fala mais neste assunto. Vira-se a página e se esquece do que aconteceu. Estamos em 2 anos debaixo de uma pandemia mortal, letal, cinzenta, amarga, azeda, deprimente, que matou milhões de pessoas no mundo. Um pouco mais de 600 mil pessoas no Brasil. Uma Feira de Santana inteira fantasma. E ainda ontem estávamos discutindo se teríamos ou não festivais de Réveillon, carnavais e outros. Por quê? Porque tão logo se fecha a tampa do caixão e se lacra a tampa do sepulcro, ninguém pensa mais nisto. Chegamos a simplificar a frase: descanse em paz. Aprendemos nesses últimos 2 anos a tratar a morte como um transporte e os mortos como viajantes que apenas se foram. Vai em paz. Virou hashtag. Fomos confrontados pelo juízo. Sofremos, entramos em depressão, tivemos pico de pânico e de ansiedade, tentamos suicídio, mas aliviou, a nuvem cinzenta clareou. Então, para que levar isso a sério? O profeta diz: a terra está desolada e em sua desolação clama até mim, porque ninguém leva isto a sério. E a natureza está gemendo. Capítulo 23 de Jeremias, versículo 10, o Senhor declara que a terra está gemendo por causa da fornicação, e diz assim: e ela chora por causa da maldição. Você viu quantas lágrimas da natureza banharam as nossas ruas? Nós estamos falando de povoados de 100 pessoas e cidades de 400 mil pessoas. Eu vi cenas de carros amontoados, porque o choro da natureza arrastou a força do homem e a sua tecnologia. Numa crise sanitária causada por uma pandemia, constrói-se hospitais. Mas e quando as águas invadem também os hospitais? Para onde vão os nossos doentes? E a natureza geme. No profeta Oséias, capítulo de número 4, desde o versículo de número 1,
até o versículo de número 3, o Senhor usa o profeta Oséias e diz: ouvi a palavra do Senhor, vós filhos de Israel, porque o Senhor tem uma contenda com os habitantes da terra, porque na terra não há verdade, nem benignidade, nem conhecimento de Deus. Só prevalecem o perjurar, o mentir, o matar, o furtar e o adulterar. Fazem violência sobre violência, cometem assassinatos sobre assassinatos. Por esta causa a terra gemerá, e todos os que nela habitam desfalecerão, com os animais do campo e as aves do céu, e até os peixes do mar serão lançados para fora. Você viu essa cena essa semana? A natureza está gemendo, e sim, é para termos pavor, é para termos medo, porque ela geme com enchentes, ela geme com tremores, ela geme com incêndios inexplicáveis, como os que aconteceram nos últimos meses na Califórnia. Ela geme com ventos de 180 quilômetros por hora, que levantam mansões milionárias e colocam nos ares e transformam em pedaços de papel. E ela geme, e enquanto a natureza geme, nós precisamos entender, biblicamente, o seu gemido está chegando à presença de Deus.